Você acredita que um cavalo já foi senador na Roma antiga? Ou que uma pessoa sobreviveu a 2 explosões nucleares? Parece mentira, não é? Mas essas são apenas algumas das curiosidades históricas que vamos explorar hoje. A história está repleta de eventos tão inacreditáveis que parecem saídos de um filme de ficção, mas são 100% reais. Neste vídeo, você vai descobrir fatos surpreendentes, desmistificar mitos populares e, quem sabe, mudar completamente sua visão sobre o passado. Então, se você adora aprender enquanto se diverte, fique com a gente até o final. Prometemos que a última curiosidade vai te deixar de boca aberta. Você já ouviu falar de Incitatus, o cavalo que supostamente foi nomeado senador na Roma antiga? Pois é, essa história parece tão absurda que poderia ser tirada de um roteiro de comédia. Mas ela está diretamente ligada ao excêntrico imperador Calígula. Conhecido por suas extravagâncias e comportamento imprevisível, Calígula governou Roma no século I d.C. e deixou um legado repleto de histórias bizarras, e Incitatus é uma das mais famosas. De acordo com relatos históricos, Calígula era tão obcecado por seu cavalo que mandou construir um estábulo luxuoso com mármore e até um colar de pedras preciosas para o animal. Mas o ponto alto dessa relação peculiar foi a suposta nomeação de Incitatus ao Senado. Alguns historiadores acreditam que isso foi uma piada sarcástica do imperador para zombar da política romana, enquanto outros sugerem que pode ter sido apenas um rumor exagerado ao longo do século. Independentemente da verdade exata, essa história nos mostra como as figuras históricas podem ser tão fascinantes quanto controversas. E, falando em eventos surpreendentes, prepare-se para conhecer a incrível história de um homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas, algo ainda mais inacreditável. Agora, imagine sobreviver a uma das maiores tragédias da história moderna. E depois passar por tudo de novo no dia seguinte. Parece impossível, mas essa é a história real de Tsutomu Yamaguchi, o homem que sobreviveu aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, Yamaguchi estava em Hiroshima a trabalho quando a primeira bomba atômica foi lançada. Ele sofreu queimaduras graves, perdeu temporariamente a audição e ficou completamente desorientado. Ainda assim, conseguiu sobreviver e no dia seguinte decidiu retornar para sua cidade natal, Nagasaki. 3 dias depois, em 9 de agosto, enquanto tentava relatar o ocorrido aos seus superiores, a segunda bomba atômica atingiu Nagasaki. Inacreditavelmente, Yamaguchi sobreviveu novamente, embora tenha ficado gravemente ferido. Sua história só ganhou reconhecimento oficial décadas depois, quando ele foi reconhecido pelo governo japonês como a única pessoa oficialmente registrada como sobrevivente dos 2 bombardeios. Apesar das tragédias que viveu, Yamaguchi passou o resto da vida defendendo o desarmamento nuclear e compartilhando sua experiência para alertar o mundo sobre os horrores da guerra. Essa incrível história não só desafia as probabilidades, como também nos lembra da resiliência humana diante das adversidades mais extremas. E falando em crenças desafiadas, vamos desmistificar um dos maiores mitos históricos. Será que a muralha da China realmente pode ser vista do espaço? Descubra no próximo capítulo. Você já ouviu falar que a muralha da China é a única estrutura feita pelo homem visível do espaço? Esse é um dos mitos históricos mais difundidos, mas a verdade é que, não, ela não pode ser vista a olho nu lá de cima. E agora, vamos entender o porquê. A Muralha da China, com os seus impressionantes 21.000 quilômetros de extensão, é sem dúvida uma das maiores obras arquitetônicas da história. No entanto, apesar de seu tamanho, sua largura média é de apenas 6 metros, e sua cor se mistura ao terreno ao redor. Isso faz com que ela seja praticamente impossível de distinguir do espaço, especialmente sem equipamentos específicos. Astronautas confirmaram que mesmo da órbita baixa da Terra, onde a Estação Espacial Internacional está localizada, a muralha não é visível a olho nu. Então, como esse mito começou?
Acredita-se que ele tenha surgido em livros e publicações do século XIX e foi popularizado ainda mais durante o século XX. Apesar de ser desmentido por cientistas e astronautas, essa ideia continua viva no imaginário popular. Essa curiosidade nos ensina a questionar informações amplamente aceitas e buscar os fatos reais. E falando em eventos difíceis de acreditar, você sabia que em 1518 dezenas de pessoas dançaram até morrer? Parece estranho. Espere até ouvir essa história no próximo capítulo. Imagine uma cidade inteira tomada por uma febre de dança, onde as pessoas simplesmente não conseguem parar de se mover, até colapsarem de exaustão ou, em alguns casos, morrerem. Parece um enredo de filme surreal. Mas esse evento realmente aconteceu em Estrasburgo, no ano de 1518. Tudo começou quando uma mulher chamada Frau Trofeia começou a dançar descontroladamente nas ruas da cidade. Em poucos dias, dezenas de pessoas se juntaram a ela, movendo-se sem parar, sem descanso e sem explicação. O fenômeno rapidamente se transformou em uma crise coletiva. Relatos históricos apontam que cerca de 400 pessoas foram afetadas pela chamada medança mortal. Algumas dançaram até desmaiar, enquanto outras chegaram a morrer devido à exaustão física, ataques cardíacos ou derrames. Mas o que causou esse comportamento tão bizarro? Na época, os líderes locais acreditavam que era uma maldição ou punição divina, e chegaram a contratar músicos para ajudar os dançarinos a exorcizar o problema. Hoje, os historiadores e cientistas têm outras teorias. Alguns sugerem que foi um caso extremo de histeria coletiva, possivelmente desencadeado pelo estresse e pelas condições difíceis da época. Outra hipótese é o envenenamento por um fungo encontrado no pão, conhecido como ergot, que pode causar alucinações e comportamento descontrolado. Esse evento continua sendo um dos mistérios mais fascinantes da história, nos lembrando como o comportamento humano pode ser influenciado por fatores sociais e ambientais. E falando em histórias inusitadas, nosso próximo capítulo traz um presidente dos Estados Unidos que enfrentou um urso. Sim, literalmente. Quando pensamos em presidentes, geralmente imaginamos líderes políticos internos elegantes. Mas Theodore Roosevelt era muito mais do que isso. Ele foi um aventureiro nato, um amante da natureza e, claro, uma figura histórica cheia de histórias incríveis, incluindo o famoso episódio em que ele enfrentou um urso durante uma caçada. Embora a história tenha ganhado tons de exagero ao longo dos anos, aqui está o que sabemos. Roosevelt era conhecido por sua paixão por caçadas e pelo espírito destemido. Durante uma expedição em 1902, ele se recusou a atirar em um urso amarrado que havia sido capturado para ele. Esse gesto foi amplamente divulgado pela mídia na época e acabou inspirando a criação do famoso Teddy Bear, o ursinho de pelúcia que leva seu nome. Mas, em outra ocasião, relatos sugerem que Roosevelt realmente enfrentou um urso em uma caçada, demonstrando sua coragem e habilidade como caçador. Essa história reflete não apenas o lado aventureiro de Roosevelt, mas também como eventos reais podem ser amplificados até se tornarem quase mitológicos. E assim encerramos nossa lista de curiosidades históricas inacreditáveis. Mas antes de irmos embora, vamos recapitular os destaques e deixar você com algumas reflexões finais. A história está repleta de eventos tão incríveis que parecem mentira, mas são reais. Desde o cavalo senador de Roma até a dança mortal de Estrasburgo, passando pelo homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas e o presidente que enfrentou um urso, cada curiosidade nos mostrou como o passado pode ser fascinante e, às vezes, inacreditável. Essas histórias nos lembram que a realidade muitas vezes supera a ficção. Agora queremos saber: qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de aprender enquanto se diverte, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos.
Até a próxima curiosidade histórica.